Independente. Direto ao ponto. Hoje com a participação do promotor de justiça Sérgio Diefenbach para falar a respeito de uma decisão de uma juíza gaúcha e que determinou a contagem em dobro de dias de pena cumpridos por detentos do Presídio Central de Porto Alegre em razão da superlotação da casa prisional. Atualmente são 3.460 presos, com capacidade para 1.824 pessoas, o Presídio Central de Porto Alegre. E essa relação, ela se assemelha, inclusive, com a realidade do Presídio de Lajeado, que também é superlotado, e o Ministério Público Federal está recorrendo para reverter dessa decisão. Tudo bem, doutor Diefenbach? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, amigos da Rádio Independente. Sim, essa é a notícia da semana, ela causa bastante impacto à população, especialmente quando se menciona a possibilidade de redução de pena ou soltura de presos numa sociedade que já sofre bastante, tem trauma pela insegurança diária que se vive. É importante a gente, primeiro, verificar essa decisão judicial, embora fundamentada e com seus argumentos muito significativos, ela não tem previsão legal. Por isso, o recurso do Ministério Público, do Estado, eu acho, acho que não é o Ministério Público Federal que vai recorrer, aos tribunais superiores buscando a reversão desta medida. Porém, o que é importante nós trazermos a partir desse tema? E essas decisões, às vezes, mais exageradas, mais pontiagudas, elas servem justamente para trazerem os temas ao debate. E o sistema penitenciário brasileiro é um tema que nós devemos debater permanentemente até que encontremos uma solução adequada e minimamente equilibrada. O sistema hoje é completamente desequilibrado. Nós vivemos no Brasil com aproximadamente 600 mil presos, tendo 450 mil vagas. Isso significa que nós temos aí quase 200 mil presos a mais dentro dos presídios. No Rio Grande do Sul, a realidade ela é muito parecida, então temos um total de em torno de 42 mil presos, sendo que há um déficit de 16 mil vagas. Então, nós temos 16 mil presos sobrando dentro dos presídios. Quando a gente fala sobrando, significa amontoados dentro de uma mesma cela. Isso é importante que a gente entenda essa ideia. São celas, às vezes, de 3x4, com 10, 15 presos lá dentro. No entanto, o equacionamento disso, ele não ocorre de uma hora para outra e nem com R$2.000. A própria ideia do governo do Estado, por exemplo, que é de demolir o Presídio Central e construir uma cadeia pública, ela inicia, vejam bem o drama da situação. No Presídio Central tem aproximadamente 1.600 presos a mais da capacidade total do Central. Estes quando for construído um presídio novo, que é um parto a fórceps para sair um presídio novo, não só por logística, por disputa das comunidades, quanto pela questão orçamentária, e mais do que o orçamento de um presídio, recursos humanos dentro da SUSEP para manter a custódia dentro de um presídio. Quando isso acontecer, ele vai absorver apenas o excesso do que está dentro do Presídio Central. E depois tem que se construir mais a segunda ou terceira cadeia para absorver a atual demanda do Presídio Central. Isto com nossa média de prisões mantidas, porque nós temos um déficit histórico de muitos mandados de prisão não cumpridos, de muitas pessoas que devem ser presas que não estão presas. Enfim, é um sistema que hoje ele se mostra caótico. O problema da decisão em si, voltando a ela, é que a solução encontrada pela magistrada, e é isso que o Ministério Público está questionando, não pode passar por abrandamento de pena, porque isso gera um efeito social muito negativo. No entanto, mostra a mazela e o drama da nossa sociedade brasileira, que precisa viver entre essas decisões difíceis. E eu estava refletindo, conhecendo um pouco do sistema penitenciário. Não estou hoje trabalhando na execução criminal, mas já estive dentro de presídio, já conversei com presos, já conheço esse sistema todo, como funciona. Mantendo uma decisão dessas, nós estaremos... É muito possível que tenha presos do estado inteiro querendo ir para dentro do Central.
pela redução da pena. Sem dúvida. Por mais indigna que seja a condição da pena. E se nós formos avançando num raciocínio, agora fazendo comparações com aquele filme O Poço ou com o Round Six, que são os limites da dignidade humana, se nós dissermos o seguinte, se tu vais cumprir a pena apenas com uma refeição por dia e ela vai se reduzir em 1/3, nós teremos filas de presos querendo ir para aquela prisão. A dignidade ela se esvazia no momento que tu compete com a possibilidade de liberdade. Por isso que não se pode, num Estado organizado, num Estado de direito, permitir que as cadeias sejam um espaço de libertinagem para o crime, como acontece hoje, e nem tampouco espaço de tortura para quem está lá dentro. A pena privativa de liberdade não pode ser, e eu sei que isso eu vou mexer num imaginário popular muito complexo, mas ela não é um espaço de castigo e de sofrimento. Até porque, e a gente faz um parênteses aqui, a pessoa que está no presídio nesse momento, ela vai sair em algum momento. Seguramente, seguramente. E mais, é interessante, nós falávamos aqui nos bastidores sobre classificações de crimes, as pessoas às vezes também imaginam quem é que está lá dentro, né? Realmente, hoje, para alguém estar preso, o crime normalmente ele é grave, mas temos muitos presos, por exemplo, por crime sem violência. Tem preso por pensão alimentícia, tem preso por tráfico pequeno, tem preso por crimes de furto sem violência, assim como tem muito preso por crime sexual, tem preso por homicídio, tem preso por assalto, tem preso por organização criminosa. Então é um manancial de crimes e é necessário que se faça uma classificação para que aqueles presos que efetivamente querem e que têm possibilidade de voltarem à sociedade em melhores condições consigam fazer isso. Hoje nós estamos conseguindo piorar a pessoa que entra dentro do presídio. É como querer lavar uma roupa no rio logo depois da enchente, ela vai sair marrom de lá. E isso é uma série de classificações que o Estado não tem conseguido dar conta. Por exemplo, não há tornozeleiras eletrônicas suficientes no sistema penitenciário. Então, muitos estão com tornozeleira eletrônica e outros que não têm estão em prisão domiciliar. Nós devemos ter hoje talvez 5.000 pessoas cumprindo pena em casa. Em outros momentos, juízes já estabeleceram limites de portas fechadas, e aqui em Lajeado já se fez isso. Ou seja, um limite X para a entrada dentro daquele presídio, que seria um número mágico que se criou de 120% da capacidade do presídio. Chegou no 120 e não entra mais preso. Se não entra mais aqui, não entra mais lá. Onde é que eles vão? Terminam, às vezes, parando dentro das viaturas, como nós já vimos isso em Porto Alegre. Preso não tendo para onde ser enviado. Até porque 30% destes presos, acreditem, não foram ainda julgados. Eles estão lá com prisão preventiva ou prisão em flagrante antes do julgamento. Então, é um sistema de uma complexidade absurda. Num país grande e com um sistema de difícil entrada e também de difícil saída. Nós terminamos colocando os presos por pouco tempo lá dentro e com uma circulação muito grande. E o que há de pior dentro de um sistema penitenciário é a circulação. É o entra e sai, o entra e sai, e entra e sai. É o que mais nós fazemos. E isso gera insatisfação das forças de segurança, por exemplo, vocês já ouviram e já relataram várias vezes as polícias reclamando que prendem e dali 2, 3 dias o sujeito está solto. Isso gera... comete crime. E comete crime de novo. Isso gera a sensação de muita injustiça na comunidade. E por que é que soltaram? Então, se nós temos briga dentro do time de justiça e segurança, isso é ruim quando um delegado reclama de um juiz, né? Ou quando o promotor reclama de um juiz, ou quando o juiz reclama de um tribunal. Mas são instâncias dramáticas de decisão, que tu tens que tomar uma decisão dessa natureza. E, às vezes, é por isso que um juiz larga um sujeito pelo furto sem violência para poder manter preso alguém que praticou um crime com violência. São decisões que, infelizmente, são escolhas que têm que ser feitas devido a uma precariedade do sistema. E eu não estou aqui para apontar culpa para isso. Por que não se olha mais para esse sistema? O senhor falou, é um tema complexo, sim, de fato, é muito complexo, porque não pode o cara estar preso lá e 30% dessas pessoas que estão presas não terem sido sequer julgadas. A gente vê, são raros os casos, mas acontece. O cara ficou preso tanto tempo e depois foi absolvido. Não tinha culpa nenhuma, foi visto que não era ele. Por conta disso, acabou se tirando uma conquista que, no meu ponto de vista, aconteceu no Brasil, que era a prisão quando o cara já tinha a decisão em segunda instância. Aí regredimos. Agora não pode mais ficar preso essa pessoa, no meu ponto de vista. Aí nós falamos aqui em Lajeado, já tivemos a possibilidade de não receber presos em 2 ou 3 vezes, né? Se eu não sou enganado. Exato. Aqui em Lajeado, né? A interdição do presídio.
Mas por que é um parto para construir um novo presídio? Por que não se investe nisso? Embora até nos últimos tempos a gente viu algumas casas prisionais sendo inauguradas. Porque isso aqui tem frases de músicas, tem filmes que dizem que o crime compensa. É isso que eu vejo no Brasil, o crime compensa. Imagina agora o cara vai cumprir a pena, ele vai dizer, não, a cada 2 dias, um dia que eu ficar vai valer por 2. Nós estamos dando benefícios. O Nicolas falou, um dia o preso vai sair. No Brasil, 30 anos é o máximo que uma pessoa vai ficar na prisão. E normalmente não fica os 30 anos, porque por bom comportamento, por isso, por aquilo, fica 12, 15 anos e já sai. Então, o crime acaba compensando no Brasil, gente. Nós estamos cada vez mais... Eu entendo até, por um lado, o que está querendo fazer a justiça, porque os caras não têm. Aí que está o problema. Tem 1.600 presos a mais no local. Os caras, aqui no presídio de Lajeado, já estive ali também, os caras ficam amontoados, não tem lugar nem pra dormir, eles têm que se revezar, tem que ficar em pé, eles fazem a necessidade ali no mesmo lugar onde eles dormem, é uma coisa subhumana. Por isso que eu penso que o investimento nessa área ele é fundamental, mas não é de hoje, nunca acontece. Ricardo, tu tens toda a razão e infelizmente eu tenho que repetir que ele efetivamente é complexo, mas não ao ponto de gerar tanta omissão como se gerou até hoje, né? Hoje um presídio, eu imagino que talvez com uns 30 milhões de reais você construa um presídio. A manutenção do presídio é a parte mais complexa, tem que haver concurso público, contratação. SUSEP hoje, por exemplo, todo o presídio central ele é administrado pela Brigada Militar. São policiais que não estão na rua, estão dentro do presídio. A ideia do governo, olha, isso já deve fazer uns 20 anos que a Brigada Militar está dentro do presídio central. A ideia do governo é que, nesse novo presídio, a SUSEP reassuma esta vaga. Para reassumir, precisa contratar, e precisa contratar muita gente, porque é regime de plantão. Nós já tivemos, e isso a gente nem pode entrar em tantos detalhes de segurança, mas já tivemos momentos em que os presídios estavam com muito pouca segurança. Poucas pessoas para isso. Então, o custo de manutenção de um presídio é altíssimo. Os governos ficam fazendo o quê? Isso é muito parecido com esgoto. Saneamento básico. Infelizmente, é muito parecido. Boa comparação. São obras que não aparecem e que a gente dá um alívio quando não enxerga esse debate, esse tema. Eu só acho que questão de presídio daria mais voto, porque se fala que tratar o esgoto não dá voto. Eu acho que construção de presídio dá. Verdade. E nós não tocamos ainda num assunto, e eu já trouxe várias vezes aqui, que nós não estamos falando só do preso, independentemente de quem seja o preso, mas esta pessoa que neste momento está preso, ela é de repercussão num grupo familiar. É muito raro ter um preso que não tenha filhos, né? E que nós temos que ter um trabalho sobre isso, porque a gente acompanha uma facilidade, um terreno fértil para a repetição, um pouco estimulado pela sensação de que vale a pena, outro pouco porque é o que tu aprendeu a fazer. Se o meu pai é marceneiro, eu tenho uma tendência de aprender a bater martelo. Se o meu pai é radialista, eu tenho uma tendência de falar mais. Agora, se o meu pai está no crime, nós temos que cuidar dos filhos de quem está no crime, para que ele não repita aquele ciclo. Então, aquele preso, qualquer preso, é extremamente importante para uma teia social que está na rua. Não só porque ele volta, mas sim porque o seu sangue, o seu DNA, a sua história, as suas palavras estão na rua, na pessoa dos filhos, dos irmãos, dos pais, de todo um núcleo que gira em torno daquela pessoa. Tá certo, muito obrigada. Participação do Dr. Sérgio Diefenbach, todas as quintas-feiras no Direto ao Ponto. Até a próxima. Até a quinta que vem. Quem te manda um abraço é Nicolas Consul. Diz que teu amigo trabalhou como vigilante no Ministério Público aqui de Lajeado. Sim, conheço. Um abração, Nicolas. Um abração. Meu xará. Agora 14 para as 11, o tema é sério e realmente a gente vê pouco debate e ano que vem vai ter eleições. Vamos ver